nós estamos falando sobre restauração e liberdade. Eu quero ler com vocês João 17, de 20 a 26. São 6 versículos. E João 17, eu fiz a tradução da Passion Translation da Bíblia em inglês e passei ela para o português. Eu espero que você curta ela como eu amo ler essa Bíblia. Eu e meu filho, de noite, a gente dorme ouvindo essa palavra. E eu espero que vocês gostem também. E essa oração, essa parte de João 17, antes disso, Jesus ora pelos discípulos, que ele vai deixá-los, ele ora, pede a Deus pelos discípulos. E depois essa oração que ele faz para nós, aqueles que virão depois dos discípulos, depois desses. E esses somos eu e você. Amém? Agora eu quero te fazer uma pergunta. O que Jesus pedir ao Pai, você acha que o Pai vai fazer para Jesus? Sim. Você acha que alguma coisa vai deixar de ser feita? Não. Então tá. Então começando com isso, vamos começar então João 17, 20 a 26. Eu vou ler aqui e vocês sigam comigo aqui no... E eu peço, isso é Jesus falando, e eu peço não somente por estes, os discípulos, mas também por todos aqueles que um dia irão acreditar em mim através da mensagem deles. Eu oro para que todos se unam como um só, assim como você e eu, Pai, nos unimos como um só. Eu oro para que eles se tornem um com a gente, para que o mundo reconheça que você me enviou. Então a gente vê aqui, logo na primeira... A gente vê aqui, ele fala que um dia irão acreditar em mim através da mensagem deles. Mais uma vez, a gente vê que nós somos essas pessoas, amém? Então, logo depois ele ora e ele pede para que a gente venha a ser unidos com eles, assim como ele, o Pai e o Filho são unidos, para que o mundo reconheça que você me enviou. Então, a gente vê primeiramente que para que o mundo venha reconhecer, essa palavra reconhecer, nós vamos estar lendo ela algumas vezes hoje à noite. Ela, em grego, ela se chama gnoski. É uma palavra que significa conhecer com experiência. Você vive aquilo, tá bom? Eu conheço o Israel, o Léo, que vocês chamam de Léo, né? O Israel. Eu conheço ele. Ninguém pode dizer para mim que eu não conheço o Léo, porque eu conheci, eu conversei com ele, ele foi lá em casa, ele foi lá em Maui, passou uma semana lá com a Luana. Ninguém pode dizer para mim que eu não conheço o Léo, porque é um conhecimento que não foi alguém que falou para mim do Léo. Amém? Dá para entender? Então, uma vez que nós estejamos unidos, uma vez que nós venhamos a ser um, não somente entre nós, mas um com o Pai e o Filho, tendo essa união com eles, essa intimidade com eles, aí sim o mundo vai reconhecer que Deus enviou Jesus. Tá bom? Amém? Então vamos lá. Pois a glória que me deste, eu lhes dei, de modo que eles serão unidos como um e experimentarão a mesma união que desfrutamos. Quem são? Jesus falando com o Pai, que a mesma união que Jesus tem com o Pai, nós teremos um com os outros, ok? Então ele continua, você vive plenamente em mim, isso é Jesus mais uma vez falando com o Pai, e agora eu vivo inteiramente neles, para que eles experimentem a perfeita união, e o mundo venha se convencer de que você me enviou. Mais uma vez, nós vemos essa palavra, convencer, ela significa gnoski, para que o mundo venha ter essa experiência de que você me mandou aqui para a terra, que Jesus falando para o Pai, de que você me enviou, porque eles vão ver que você ama cada um deles. Olha só, o mundo vai ver que eles são tão amados como com o mesmo amor apaixonado que você tem por mim. Olha que maravilha, o mundo vai, porque o que o mundo está querendo é amor, que todos nós queremos é amor. E uma vez que
o mundo veja que nós aqui na igreja de Jesus aqui na terra, que a gente se ama realmente, que em vez da gente estar se julgando um ao outro, julgando no que faz, no que deixa de fazer, no pecado ou coisa boa, nos comparando um com os outros. Até a nossa comparação, quando a gente está se comparando um ao outro, fulano faz isso, eu gostaria tanto de ser como fulano ou beltrano. Isso nos separa. Amém? Até você se comparar com alguém, por mais que você admire essa pessoa, você está se colocando num posicionamento menor ou mais baixo que essa pessoa. Automaticamente existe uma distância entre você e essa pessoa. Então isso tudo porque nós estamos acreditando em alguma mentira. E a verdade precisa de vir à tona para que a gente possa realmente amar uns aos outros. Amém? Eu gostaria de compartilhar com vocês uma revelação que veio a mim por intermédio, não sei nem de que ministério, ou se foi diretamente de Deus, mas eu sei que é algo que me tocou muito. A palavra de Deus diz que Deus é o quê? Amor. Amém? Vamos falar, Deus é? Amor. E a palavra de Deus diz que Deus, quando nos fez, quando Ele criou o homem, Ele criou a sua o quê? Imagem e semelhança. Deus é amor e nos criou a sua imagem e semelhança. O que isso significa para nós? Se nós somos feitos à imagem e à semelhança do amor, porque Deus é amor, isso significa que nós fomos capacitados a ser amor também. Amém? Então, uma vez que a gente vem aprender qual é a verdade, e a gente bote para fora a mentira, que a mentira seja exposta, e uma vez que ela seja exposta, nós venhamos a falar, não mentira, eu não quero mais você, não. Renunciamos a essa mentira. A gente pode viver a plenitude do que Deus nos fez, e Ele nos fez para ser amor. Amém? Então a gente vê aqui, para que o mundo venha se convencer de que você me enviou, porque eles vão ver que você ama cada um deles com o mesmo amor apaixonado que você tem por mim. Então a gente vê aqui qual é o foco dessa oração. O que Jesus está falando o tempo todo? É sobre o quê? União. Está sempre falando de união. E eu vejo aqui nessa igreja que existe uma união muito forte entre vocês. E eu oro e eu peço a Deus que Ele continue trazendo mais ainda dessa união para vocês, porque assim o povo daqui de Bom Retiro, o povo dessa região, o povo desse estado, vai ver que Jesus realmente foi mandado por Deus. Amém? E eles vão querer aquilo que vocês têm, que é amor. O mundo não precisa de julgamento. O mundo não precisa de ser julgado. Eu acho que todos nós sabemos que somos pecadores. Todos nós sabemos. A gente vai falar o evangelho, vai pregar o evangelho, vai querer trazer as pessoas para Deus, em vez de trazer a mensagem do amor, que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu único filho. A gente vai pregar o quê? Inferno, Satanás e vida, né? Perdição. A gente traz o medo, a gente, em vez de trazer o amor de Deus na vida dessas pessoas, para que eles queiram aquilo, a gente usa o medo do inferno, que é real, lógico que é real, mas não pode ser o foco da nossa mensagem. A nossa mensagem tem que ser o amor de Deus. E para isso, nós temos também que deixar de fazer o quê? Julgar as pessoas que estão no mundo. A gente julga porque a gente compara. A gente se compara um ao outro, a gente compara as pessoas que estão no mundo, o que elas estão fazendo, em comparação conosco. E às vezes a gente compara a gente com pessoas que estão fazendo algo que a gente considera mais importante, ou algo que a gente gostaria de fazer. Então existe essa comparação. Você está entendendo? Isso nos separa. A gente não pode chegar nas pessoas e já com aquele olhar de julgamento. Nós precisamos de separar a pessoa das ações dessa pessoa. Em outras palavras, nós precisamos ter os olhos de Jesus. Isso é algo que eu tenho pedido nas minhas orações, para que eu possa ter os olhos de Deus, os olhos do Pai. Quando eu vejo uma pessoa que está vivendo uma mentira, e eu possa separá-la das ações dela. Porque
Porque se eu não conseguir separar essa pessoa do pecado que ela está cometendo, de algo que ela esteja fazendo de mal, até contra mim mesmo, eu não vou conseguir amá-la. E eu sou o quê? Amor. Eu fui criado, capacitado para amar. Amém? Seguindo para a próxima. Pois a glória... Pai, peço que você... Peraí, mais uma. Ok. Então, Pai, peço que você permita que todos que você me deu venham estar comigo onde eu estou. Olha só. Jesus, mais uma vez, pedindo ao Pai o quê? Que Ele permita que todos que você me deu, quem são esses todos que Deus Pai deu? Quem são? Somos todos nós. Então, eles verão, para que venham estar comigo onde eu estou. Agora você vem me perguntar isso, aonde está Jesus? Aonde que você vê Jesus? Na glória do Pai, no céu. Tem vários versículos da Bíblia que diz que Jesus está aonde? Sentado aonde? À direita do Pai, em toda a glória, amém? E é verdade, você encontra isso em Atos 7, Romanos 8, Efésios 1, Colossenses 3, está em todo o Novo Testamento, que Jesus está sentado à direita do Pai. Agora, Jesus, um pouco antes de ir para o céu, em Mateus 28, ele fala o seguinte, e ensina-os, falando para os discípulos, ensina-os a seguir fielmente tudo o que eu te ordenei. E nunca esqueça que eu estou com você todos os dias, até a conclusão desta era. Então, onde está Jesus? Ele está sentado à direita do Pai, com toda a glória, em todo o poder, com toda a honra, e ele está também aonde? Então como que ele pode estar lá e aqui? Não foi o que Jesus pediu também, para que nós estivéssemos unidos com Ele, assim como Ele está com o Pai, Ele nos colocou dentro dEle, plenamente dentro dEle. Então quer dizer que Jesus está comigo aqui, e eu estou com Ele aonde? À direita de quem? Olha só. Parou para pensar na verdade de onde você está, aonde Jesus está? Por que quando nós oramos, a gente olha, a gente pensa em Jesus tão longe? É aquele que está tão longe, porque ele está no céu e eu estou aqui na terra sozinho. Isso é verdade? Isso é mentira. E a gente precisa de botar para fora essa mentira, a gente precisa de renunciar à mentira, que Deus está longe de nós. Porque se Jesus está no Pai, eles são um. E Jesus está conosco, Deus Pai está onde? Conosco também. Nós não temos essa separação. A maioria, eu posso dizer por mim mesmo, que Jesus, eu tinha muito mais facilidade em me comunicar com Ele do que comunicar com o Pai. Porque o Pai estava muito longe. Amém? Eu sabia que Ele me amava. Eu sabia que Ele tinha dado, Ele me amou tanto que Ele me deu Jesus para que viesse à terra, morrer pelos meus pecados e me dar vida eterna. Mas Ele estava muito distante. Mas se Jesus e o Pai são um, se Jesus está no Pai, e Jesus falou que nós estamos nele, nós estamos no Pai também. Amém? Uma das orações que nós fizemos com uma das pessoas aqui da igreja, teve uma visão maravilhosa, em que o Pai, a visão era que essa pessoa estava dentro do coração do Pai. Olha que maravilha, você se vê dentro do coração do Pai. Mas você sabe que essa é a realidade? Isso não é uma imaginação, isso não é algo que você só pensou e construiu essa imaginação, porque na realidade isso é a verdade. Nós estamos no coração do nosso Pai, amém? E todos aqueles que acreditam em mim também sabem que você me enviou. Eu tenho revelado a eles quem você é e eu vou continuar
a torná-lo ainda mais real para eles. Jesus está falando com o Pai. Vamos mais uma vez. E todos aqueles que acreditam em mim também sabem que você me enviou. Agora vamos ler juntos aqui, Jesus falando com o Pai? Vamos ler juntos. Eu tenho revelado a eles quem você é e eu vou continuar a torná-lo ainda mais real para eles, para que eles possam experimentar o mesmo amor sem fim que você tem por mim. Pois o seu amor viverá neles, assim como eu vivo neles. Amém? Então esse é o desejo de Jesus, isso é o que ele está pedindo ao Pai. Com certeza o Pai vai dar isso para Jesus. Agora a única coisa que falta em tudo a gente está lendo, o que falta aqui? É a nossa escolha de caminhar no propósito de Deus para a nossa vida. Amém? Porque Deus tem propósitos para cada um de nós, Ele tem planos, Ele tem desejos. Eu creio que Deus tem sonhos para cada um de nossas vidas. Só depende de nós. Amém? Só depende da gente querer se ver livre das mentiras e abraçar a verdade da palavra de Deus. Esse próximo versículo, João 8,32, a gente acabou de falar sobre conhecerão a verdade e a verdade os... O que precisa acontecer com a verdade? A verdade tem que ser o quê? Conhecida. A verdade por si mesmo não faz nada. A verdade, a palavra de Deus é verdade. Muitos leem a palavra ou não leem ou nem sabem o que acontece. A verdade por si mesmo não transforma. A verdade por si mesmo não faz nada. Mas a verdade que nós o quê? Conhecermos. Ela fará o quê conosco? Nos libertará. Você quer viver uma vida totalmente em liberdade? Amém? Então, ela está disponível aqui para você. Agora, essa palavra conhecer é aquele conhecer de experiência. É aquele conhecer de que você conhece tão bem que ninguém pode tirar isso de dentro de você. Quantos de vocês aqui são salvos? Aceitaram Jesus no coração? Quantos de vocês aqui vão para o céu porque aceitaram Jesus? Alguém pode tirar essa verdade de você? Não. E essa é a mesma verdade quanto ao que Deus está falando de nós, para nós, sobre Jesus, sobre Ele, que nós precisamos nos empoderar com a verdade, porque a verdade nos libertará. Essa liberdade, essa mesma palavra, gnóstico, ela é usada por Maria. Quando Gabriel vem a ela para anunciar que ela ia ter Jesus, ela pergunta, mas como, se eu não conheço homem algum? Ela nunca teve nenhum relacionamento íntimo com homem nenhum. Ela não conhecia homem nenhum. Essa é a mesma palavra usada quando a gente fala dessa verdade que a gente precisa de conhecer. Amém? Para você ter intimidade com alguém, você precisa de quê? Conhecer essa pessoa e qual é a outra coisa? Confiar nela. Senão não há intimidade. Amém? E é isso que o Pai tem para nós. Você quer ter intimidade com seu Pai? Assim como você deve ter, de repente, com Jesus. Você quer conhecer o Espírito Santo de uma maneira experimental, que ninguém possa tirar de você essa verdade? Eu também. Nós temos que reconhecer que existem dois reinos. Nós nascemos em meio a uma guerra entre esses dois reinos espirituais. E nós temos que tomar conhecimento a gente tem que se tocar que esses reinos são tão reais quanto o que a gente pode tocar aqui na terra. Amém? Sim? É verdade ou não é? O reino das trevas e o reino dos céus. Os dois reinos buscam parceria com seres humanos. Para pensar. Quanto mais pessoas vierem receber Jesus e passarem a ser parte do reino dos céus, menos pessoas haverão para fazer parceria com o reino das trevas. Amém? E é isso que vai acontecer uma vez que o mundo veja que nós nos amamos. O mundo vai querer aquilo que a gente tem. Amém? Nós sabemos que nós estamos numa guerra. Mas sabe o que nós sabemos também? Quem tem a vitória ganha.
Amém? Nós estamos no reino que a vitória já foi ganha. Nós é que temos que descobrir qual é o nosso papel em meio a essa guerra, para que essa guerra termine logo, o mais rápido possível, e nós recebamos o nosso mestre, o nosso Jesus aqui na terra, que ele venha, porque ele falou que coisas maiores do que ele fazia, que ele já fazia, nós faríamos também. Não é isso que Jesus falou? Você crê que ele vai voltar antes que todas as palavras que ele profetizou aconteça? Não. E ele falou que grandes coisas ainda maiores do que ele fez, nós faríamos. Para você chegar a maior, eu estou aqui. Para chegar a maior, isso aqui é igual. Eu estou aqui, igual e maior. Para chegar a maior, eu tenho que chegar aonde? No igual. Eu não vou chegar em nada maior a não ser que eu passe no igual. E é isso a caminhada que a gente está caminhando hoje, esse desejo que vocês têm, esse desejo de pregar o Evangelho, esse desejo de ir a todas as esquinas do universo para trazer a palavra de Deus, para equipar a igreja, como vocês fazem com a Expedição Divina. Que coisa maravilhosa! Isso é algo que vocês estão fazendo é o papel que vocês estão tendo e vocês estão tomando esse papel seriamente, porque o que nós estamos fazendo é o quê? Destruindo o quê? O reino das trevas. Amém? O mundo espiritual é real e às vezes a gente se esquece disso. E Bill Johnson, o pastor da igreja de Reading, lá da Bethel, ele falou o seguinte: nós sempre iremos refletir a natureza do mundo em que reconhecemos como o mundo real. Se tudo que você reflete é o que o mundo mostra para você que é real, para pensar. Liga a sua televisão e vai ver o Jornal Nacional. Vai ver qualquer jornal. O que você recebe? A informação que você recebe. O que ela traz para você? Primeiramente, medo. É ou não é? Para pensar. Se você para você ver o que você começa a ver? Medo. É tudo notícia ruim. Não tem nem que algo bom esteja acontecendo, eles não falam do que é bom. Sabe por quê? Porque eles querem te encher do medo, porque essa é a realidade do mundo natural. E a Bíblia fala que nós estamos nesse mundo, mas nós não pertencemos a ele. Amém? Então nós temos que captar o mundo, esse mundo que é o reino dos céus. Jesus falou para que nós nos ensinando a orar, que venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade. O que isso significa para você? Ele quer que nós tragamos o reino dos céus aqui para a terra. A realidade do reino dos céus. No reino dos céus tem doença? No reino do céu tem tristeza? Tem morte? Não. Ele quer que a gente traga essa realidade para esse mundo, mas a gente não vai ter condições de fazer isso se o mundo que a gente reflete como o mundo real é esse mundo daqui. Se a gente está tão ocupado em meio ao que está acontecendo nesse mundo. Se a nossa informação que a gente está recebendo vem do mundo. Como que nós vamos refletir em algo que a gente não está nem ligado nela? E é isso que é importante, que nós venhamos a reconhecer que o mundo, esse mundo sobrenatural, esse mundo espiritual, ele não é somente tão real quanto, ele ainda é mais real do que o que a gente está vivendo aqui na Terra hoje. E esse mundo é um mundo eterno. Amém? Em que mundo nós estamos refletindo no nosso dia a dia? A quem que a gente está dando ouvidos? A gente está dando ouvidos à palavra de Deus? Isso que nós temos que refletir. Em geral, como é o seu semblante? Para pensar. Como é o seu semblante? Você está feliz? Você está radiando o amor de Deus para que você possa atrair as pessoas com quem você encontra? Para que você mostre a elas que você tem algo que ela não tem?
Mas se você está sempre triste, se você está sempre se sentindo rejeitado, se você acredita que o amor de Deus é para muitos, mas não é para você, se você crê na mentira que você não tem aquilo que aquele teu irmão, a tua irmã tem para poder fazer algo para o reino. Ah, como eu gostaria de ser como fulano, como eu gostaria de ser como Beltrano. Isso é mentira. Sabe por quê? O que você tem para dar para Deus, o que você fez, a maneira que Ele te criou, o que Ele deu para você, só você pode dar de volta para Ele. Amém? Vamos falar no gosto. O gosto que você dá ao Pai quando você está na presença dEle, eu não tenho para dar. Amém? Se você não estiver tendo esse relacionamento com Deus, esse relacionamento com o Pai de intimidade, Ele vai deixar de receber algo também. Porque o que eu tenho para dar, você não tem. O que você dá para Ele, eu não tenho condições de dar também. Amém? Faz sentido, igreja? Existem dois mundos. Aquele que deixamos ocupar as nossas mentes e coração é o mundo que mais nos influencia. Aquilo que a gente deixa ocupar o nosso coração. Nós precisamos deixar que a verdade da palavra de Deus sobre quem você é, sobre quem Deus é, sobre quem as pessoas ao nosso redor são. Porque não é somente nem a minha identidade como filho de Deus, mas não somente o fato que Deus é amor, que Ele é bom, mas também as pessoas em nossa volta. Deus as ama da mesma maneira que Ele nos ama. Deus ama a prostituta da mesma maneira que Ele ama a você e a mim. Não tem diferença nenhuma. O dia que uma mulher deixa uma vida de prostituição, não muda o amor dela, o amor de Deus para com ela. O amor dele é o mesmo, não tem como ser maior. O amor por cada um de nós, Ele demonstrou quando Jesus morreu pelos nós, Ele mandou o Filho dele aqui na terra para que morresse na cruz por nós. Não existe maior amor, amém? Antes de você nascer, antes de você existir, Ele já te amava. Isso é para todas as pessoas aqui. Então nós precisamos saber o seguinte: o que pesa mais dentro das nossas vidas, dos nossos corações? O que tem o peso maior? É o seu histórico? É a sua vida? O que você experimentou? As situações pela qual você passou? Os traumas que você teve que sofrer? Essas coisas vão ter mais peso dentro do que o seu coração do que a verdade da palavra de Deus? Não é para ser, mas muitas das vezes é o que é. A gente começa a acreditar, não pode ser bem assim. Eu tenho um exemplo, essa semana, no dia que a gente estava voando para o Brasil, um menininho que a gente tem orado por ele por 2 anos, uma criança de 10 anos, o menino mais adorável, um menino maravilhoso, morreu de leucemia, depois de 2 anos lutando. E não era só eu, não. Era muita gente orando, não somente em Maui, mas vários lugares do mundo, orando para essa criança, acreditando na cura dessa criança. Essa criança morre do jeitinho que veio com câncer, sofreu e morreu. Agora, é uma experiência ruim? Com certeza. Eu chorei muito. Eu não consigo imaginar os pais dessa criança. Mas eles também estão proclamando, que é uma coisa maravilhosa, que Deus é fiel, que o filho deles agora está curado, ele está no céu curado, correndo com Jesus. Mas isso não pode influenciar o que a gente acredita que seria aqui na terra como no céu. Existe câncer no céu? Não. Se nós vamos trazer o reino dos céus aqui para a terra, nós temos que crer. Se Jesus estivesse aqui, estivesse lá no hospital dessa criança, ele teria morrido de câncer? Você vê em algum lugar na Bíblia onde Jesus deixou de curar alguém que veio a ele?
Sim ou não? Vocês estão dormindo aqui não, né? Então, se Jesus falou que nós faríamos coisas ainda maiores do que ele fez, nós vamos acreditar agora que porque nós alguma coisa, eu não sei, eu não vou me colocar a culpa por ele não ter sido curado. Não é uma questão de você se culpar. A gente existem mistérios. Nós não sabemos ainda o que causou, porque se nós soubéssemos, a gente ia correr atrás para que aquilo não acontecesse mais. Mas o que nós temos que fazer é o quê? Que o peso da verdade da palavra de Deus, que Jesus falou que nós faríamos coisas ainda maiores, e que o desejo de Deus é que ele seja curado, que não existe câncer no céu. Se não existe câncer no céu, não é para existir aqui na terra, não enquanto a gente estiver aqui. Amém? Então nós temos que o quê? O que pesa mais? Agora eu vou achar que Deus nem sempre cura? Não é nem sempre a vontade de Deus curar? É isso que eu vou achar? Porque se eu achar isso, eu vou achar também que eu não vou ter que orar para ninguém mais. Por que eu vou orar para alguém que está doente se eu acho que é vontade de Deus para essa pessoa ficar doente? Ou morrer? Para que eu vou orar pela cura dessa pessoa? Eu vou estar orando contra o quê? A vontade de quem? Faz sentido? Então nós temos que ter essa consciência. O que a palavra de Deus diz sobre essa circunstância que eu estou passando? E essa tem que ser aquilo que a gente se alimenta dela. E não da circunstância, não do que o mundo vai dizer para você. Amém? A gente explica a palavra de Deus de acordo com as nossas circunstâncias? Ou a gente declara a palavra de Deus apesar das nossas circunstâncias? Não é? A gente não tenta explicar. Tudo a gente tem que ter uma explicação pelo que aconteceu. Se essa criança morreu de câncer, é porque não foi da vontade de Deus curá-la. Isso o que faz? Me tira toda a responsabilidade, que a minha oração tem algum poder. Amém? Se eu vou começar a pensar nisso, a minha oração não tem que ter poder nenhum. Por quê? Oi? Ou fé, exatamente. Então nós temos que saber o que é verdade da palavra de Deus. Vamos ler o primeiro versículo aqui. Em Salmos 34:8. Eu quero que você leia junto comigo. Provem, vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Então, o que a palavra de Deus diz? Que Deus é bom. De vez em quando? Sempre. Ele é bom sempre. E a gente fala isso todo o tempo. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Na primeira oportunidade que algo acontece, a gente começa a questionar a bondade de Deus, porque Ele não fez aquilo que a gente esperava que acontecesse. É ou não é? E nós temos que agora o quê? Trazer o peso da palavra de Deus e não ficarmos questionando as circunstâncias. A gente tem que trazer a palavra de Deus e declarar a palavra de Deus, mesmo que a circunstância não bata com a palavra de Deus. E o segundo versículo fala o quê? Vida e tenha plenamente. Esse João 10, né? O que fala? Jesus fala, eu vim para que tenham vida. Ele fala primeiro que o ladrão veio para quê? Mas eu vim para... Então, isso é o que a palavra de Deus diz. Se você não está vivendo, se você não está experimentando vida em abundância, é porque Deus não quer que você viva essa abundância? Não, porque Ele veio para dar o quê? Vida e vida abundante. Amém? O que nós vemos então na palavra de Deus sobre Ele? Que Ele é bom. Amém. Qualquer definição da soberania de Deus que permita que o mal exista como parte de sua vontade e propósito é uma definição imoral de soberania. Porque a gente acha que a soberania de Deus ela está envolvida com controle, que tudo o que acontece é da vontade de Deus. Mas sabe por que isso é mentira?
Porque Deus, Ele quer parceria conosco. Ele quer a parceria conosco. Ele quer que tudo de bom venha acontecer. Sabe o que Ele quer? Que Jesus volte. Ele está esperando a gente começar a agir da maneira que nós somos capacitados. Vivermos na verdade de que nós somos um com Ele. Nós somos um com o Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo, que tem todo o poder, que tem toda a glória, e nós estamos sentados com Ele. O dia que isso chegar na nossa, realmente sair da nossa mente e entrar no nosso coração de verdade, como igreja, como um todo, imagina o que não vai acontecer nesse mundo. Amém? Bom, Deus é bom e o diabo é? O que mais que ele é? Assassino e é mentiroso. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. É tudo o que ele faz. O diabo não inventa nada, ele não cria nada, ele só distorce o que Deus fez. Amém? E ele também fala em João 8,44, vamos ler juntos, pois ele está cheio de nada além de mentiras. Mentir é sua língua nativa. Ele é o mestre do engano e o pai da mentira. Uau! Está na hora de nós começarmos a ter consciência do que é o mal. E se você está sentindo algo que você sabe que não vem de Deus, vem de quem? Porque se você tiver consciência que esse reino das trevas, ele vem atrás de você, igual o reino de Deus está vindo atrás de você também, ele vai querer trazer questionamentos contra a vontade de Deus. Lembra o que aconteceu com Jesus? Assim que ele foi batizado no Rio Jordão, quando ele foi batizado, o que aconteceu nesse dia? Assim que ele foi batizado, quem que veio sobre ele? O Espírito Santo de Deus veio na forma de uma pomba. E o que ele ouviu? O que foi ouvido do céu? Não somente Jesus. O que foi a voz que veio do céu? Falou o quê? Foi a palavra de Deus. Deus falou. E ele vai para o deserto por 40 dias, ele está com fome, ele está sendo tentado, e a primeira tentação do diabo, qual é que ele faz com ele? Se você realmente é o Filho de Deus, aí fala, faz isso, isso, aquilo. O que ele veio, transforma essa pedra em pão, babá. Quando você pergunta a alguém qual é a primeira tentação de Jesus, para transformar a pedra em pão. Não é. A tentação foi justamente fazer com que Jesus questionasse aquilo que ele ouviu, a voz de Deus falando, esse é o meu filho. E a gente está questionando sempre a palavra de Deus baseada na nossa circunstância. E nós precisamos de mudar esse pensamento. O que significa mudar de pensamento, mudar de direção? Conversão, arrependimento, não é isso? Quando você se arrepende, você muda o quê? De pensamento, você muda de posição, você muda de direção. E nós precisamos, se você começa a notar realmente, eu fico questionando a palavra de Deus quando algo não dá de acordo com aquilo que eu esperava. No mundo terás o quê? Aflição. Mas para pensar. Isso eu vejo na minha vida também. Todas as vezes, tá? Que algo que acontece que você, poxa, você fica chateado, não foi exatamente o que você planejava, alguém te machucou, seja o que for. Se você tem duas opções. Ou você vai questionar a palavra de Deus, porque ele não foi aquilo a plenitude do que a palavra de Deus diz, e você começa a questionar se aquilo realmente, se a palavra de Deus é verdade ou não. Ou você vai, apesar disso não ter, eu não entendo Deus, por que isso aconteceu? Eu realmente não consigo entender. É um mistério para mim, mas a sua palavra vai ter um peso maior no meu coração.
E apesar do acontecido, eu vou te louvar e vou te adorar, porque tu és Deus, porque tu merece todo louvor, toda adoração, e eu te amo, Deus. Olha, tudo que o diabo tenta trazer para você, tá? Quando você toma a decisão de confiar na palavra de Deus, de declarar a palavra de Deus, aquilo que ele tentou trazer para acabar com você, sabe o que vai fazer com você? Vai te fazer mais forte. Amém? Você vai sair dessa situação mais próximo de Deus. É isso que eu vejo na minha vida. Aí tem Romanos 8:28, que todas as coisas, o quê? Contribuem, cooperam para o bem daquele que ama a Deus e é fiel, é chamado de acordo com o seu propósito. Amém? Então, uma vez que você caminhe, que você tome consciência que a palavra de Deus é verdade e que ela tem que ser dentro do seu coração, ter um peso maior do que a sua circunstância, do que o que você está sentindo, se você se desapontou, se você se decepcionou com algo. Essas coisas não podem ter um peso maior do que a palavra de Deus fala, porque quando a situação vier de novo, se você tomar essa decisão, se você tomar essa decisão de declarar o que a palavra diz, apesar da situação, eu te garanto que você não somente vai crescer em Deus, você vai estar mais íntimo dele, a sua unção nessa área vai aumentar. Amém? Às vezes que você orou, que a oração você não conseguiu ver o resultado da oração, mas você continua acreditando, tendo fé, declarando a vontade de Deus, declarando a palavra de Deus. Eu te garanto que a sua unção nessa área vai ser mais forte. Amém? Vai crescer. Qual é a nossa verdadeira identidade? Aonde que a gente busca a resposta sobre a nossa identidade? É na nossa história? É nas nossas memórias? Ou que os outros pensam de nós? Isso também não é possível? Que você esteja acreditando naquilo que as pessoas pensam de você para dizer qual é a sua identidade? O que a palavra de Deus diz sobre nós? Vamos ler aqui juntos o que a palavra de Deus diz sobre nós? 2 Coríntios 5:21, vamos ler? Porque Deus, que não conheceu o pecado, tornasse pecado por nós, para que nós, que não conhecíamos a retidão, pudéssemos nos tornar a retidão de Deus pela nossa união com Ele. Está aí a palavra de novo, união. Eu sei que nas Bíblias brasileiras se fala muito sobre justiça. Eu acho que essa palavra justiça também significa retidão, e para mim é uma palavra mais forte. Retidão significa a plenitude de tudo o que é correto em Deus. Amém? A plenitude de tudo o que é correto, de tudo o que é certo em Deus, passou a ser de quem? Nossa. Por causa de quem? Jesus. Pelo que Ele fez por nós. Amém? Então, para que nós pudéssemos nos tornar o quê? A retidão de Deus pela nossa união com quem? Com Ele. Amém? Então, quem que você é? Você é o quê? Posso pedir para mais de vocês falarem aqui comigo? Vocês são o quê? Retidão de Deus. Você acredita nisso? É o que a Bíblia fala? É quem você é? Independente do que você fez meia hora antes de vir para a igreja. Eu fiquei brabo com meu filho hoje. Ele sujou a roupa e eu fiquei brabo com ele. E saiu da minha boca algo que eu falei, nossa, automaticamente, no passado, sabe o que isso ia acontecer? Ia me desqualificar para estar aqui agora. Porque eu falhei. Eu falhei diante de Deus, eu falhei diante do meu filho. Mas eu sei que eu sou a retidão. O que aconteceu ali não significa, não determina quem eu sou. Amém? Se você ainda é atormentado por sonhos, por coisas que aconteceram com você no seu passado, que vem continuando te atormentando, isso não determina quem você é. Amém? Porque às vezes a gente tem sonhos, a gente tem coisas que acontecem que a gente fica, de onde veio isso?
De onde veio isso? E te entristece. E faz com que você ache, eu não sou, será que eu sou salvo? Será que eu tenho Deus mesmo na minha vida? Por que eu tenho esse sentimento? Eu sou o único aqui que tem isso de vez em quando? Não? Pois é. Então, isso é tudo para fazer que você questione a verdade, a veracidade da palavra de Deus. Que você é a retidão de Deus em Cristo Jesus. E se você der ouvidos a essa mentira, se você der ouvidos a esse questionamento e alimentar esse questionamento, o que vai acontecer? Você vai ficar sem nenhum poder, você vai viver uma vida sem nenhum fruto. E é exatamente o que o diabo quer fazer, sabe por quê? Enquanto a igreja estiver vivendo aqui nessa terra sem dar fruto, enquanto nós estivermos acreditando numa mentira, e a gente vai ficar ali, eu tive esse sonho, eu não era para estar aqui, eu falei uma besteira para o meu filho, eu não posso estar aqui hoje. Samir, prega você. Porque a gente se desqualifica, porque aí a gente está dando ao diabo exatamente aquilo que ele quer. Amém? Vamos ler esse aqui também? Isso é em João 10, 29 e 30. Eu quero que você leia também, porque é importante que você ouça você mesmo falar a palavra de Deus. Amém? Porque fé vem no ouvir. Amém? É bom que o seu coração ouça aquilo que você está falando. Isso eu quero te mostrar também, que isso não é uma ideia minha. Não é algo que eu cheguei aqui e coloquei, é uma boa ideia. É a palavra de Deus. Amém? Então vamos ler juntos. Meu Pai, que os deu a mim, Jesus, como seu presente, é o mais poderoso de todos. E ninguém tem o poder de arrebatá-los do cuidado de meu Pai. O Pai e eu somos um. Quer dizer, o diabo não tem o quê? Poder nenhum de tirar aquele que é dele. E mais importante de tudo, o que está falando sobre nós aqui também? Meu Pai que os deu. Ele está falando de quem aqui? Os deu. De quem, igreja? De nós. Ele os deu a mim como seu presente. Olha só, nós somos o presente que o Pai deu ao Filho. Isso é quem você é. Queira você esteja sentindo isso ou não. Se você não está sentindo isso, comece a buscar a palavra de Deus e procure ver o que a palavra de Deus diz sobre você. Amém? Não acredite somente no que eu estou falando. Vai buscar para saber o que você é para Ele. Vamos ler mais uma vez. Isso aqui é uma oração, Efésios 1, 18. É uma oração que Paulo faz para nós, para os crentes. Amém? Vamos ler junto? Oro para que a luz de Deus ilumine os olhos de sua imaginação, inundando-os de luz, até que você experimente a revelação completa da esperança do seu chamado, isto é, as riquezas das gloriosas heranças de Deus que Ele encontra em nós. Uau! Ele nos considera o quê? Santos. E o que mais? Nós somos o quê? A riqueza. A riqueza. Não somente a herança, mas o que há de mais precioso. Isso é quem você é. Qualquer coisa que diga diferente é mentira. Nós precisamos reconhecer a mentira. Nós precisamos de renunciar à mentira e abraçar a verdade da palavra de Deus. Você é a riqueza das gloriosas heranças de Deus. Amém? A palavra imaginação. Essa semana, nós tivemos a oportunidade de fazer orações. Essas orações essa palavra imaginação, em várias, você fala o coração, que oro para que a luz de Deus ilumine os olhos do seu coração. Isso faz mais sentido, de repente, para você do que imaginação. Quando nós falamos de imaginação, nós não falamos algo que você constrói na sua mente. Tá? A gente está falando de um portal, que é o portal que nos leva, que nos conecta com o mundo espiritual.
E nós tivemos a oportunidade com várias pessoas em que nós fizemos essa oração que a gente chama muito de sozo. Eu procuro não chamar o nome de sozo porque a gente está usando outras ferramentas que não são usadas em sozo. Mas a imaginação é um portal. É um portal entre o nosso mundo natural aqui e o mundo espiritual. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso depois, tá bom? E nós estamos falando que a gente experimente, olha aqui, até que você experimente o quê? Revelação completa. Ok. E o que mais que fala? Nós somos a herança de Deus. Mas para pensar aqui, o que precisa acontecer para que a gente experimente essa revelação completa? Que os olhos da nossa o quê? Imaginação sejam o quê? Cheios de luz, sejam iluminados. Amém? E é isso que a gente está ensinando nessas orações que a gente faz. Quando a gente termina uma sessão de oração de sozo, eu procuro sempre lembrar essas pessoas que quando elas fecharam os olhos, que elas se viram na frente do Pai, que elas tiveram contato com o Espírito Santo, que elas conversaram com Jesus e ouviram a verdade, isso é oração. Amém? Quando você fecha os seus olhos, que você conversa com Deus, você se vê ao lado dele, você consegue abraçar Jesus, você consegue perguntar a ele o que ele tem para te dizer? Porque oração não é só você ficar blá, 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 blá. Oração é o quê? É uma conversa. Oi? Um diálogo. E num diálogo, uma pessoa só fala. O que acontece? Um fala, responde, um fala. Amém? Então é isso que a gente está ensinando aqui. E eu espero que vocês que ainda não tiveram oportunidade de ter essa oração, que vocês procurem a Vivi, procurem a Karina, a pastora Márcia, tá? Porque elas vão ter oportunidade de fazer com vocês. E é uma bênção. Eu te garanto que vai mudar a maneira de você orar. E você vai poder entrar, você vai conseguir receber mais da verdade. Porque você vai conseguir também reconhecer a mentira. Amém? Outra coisa que fala, que o seu combate, vamos ler isso juntos mais uma vez aqui. Efésios 6, 12 e 13, vamos ler juntos. Seu combate corpo a corpo não é com seres humanos, mas com os mais altos principados e autoridades operando em rebelião sobre os reinos celestiais. Pois eles são uma classe poderosa de demônios e espíritos malignos que se apegam a este mundo escuro em cativeiro. Por causa disso, você deve usar toda a armadura que Deus provê para que você esteja protegido ao confrontar o caluniador, pois você está destinado a vencer todas as coisas e terminará vitorioso. Uau! Coisa maravilhosa, não é? E terminar vitorioso é um destino nosso. Basta a gente querer. Amém? Então, essa palavra diz mais uma vez que nós estamos em meio a uma guerra. E essa guerra não é contra o quê? Pessoas. Às vezes a gente vê alguém fazendo mal, alguém que faz algo que nos machuca, a gente só consegue ver essa pessoa. Mas a gente não está entendendo que o que está agindo por trás dessa pessoa são demônios, são principados, são alguma mentira que eles acreditaram, que veio desses demônios. Amém? Não necessariamente que a pessoa esteja endemoniada, mas ela acreditou numa mentira. E a mentira vem de quem? Do diabo. Amém? Então, temos de nos proteger. Para isso, precisamos usar o quê? A armadura que Deus nos deu. E como que a gente confronta o diabo? Com o quê? Como que Jesus confrontou Satanás? Com a palavra. A gente não tem que confrontar com boas ideias. A gente tem que confrontar com a palavra, o que a palavra de Deus diz. E para isso nós temos que conhecer o quê? A palavra. Para isso nós temos que ter esse conhecimento, essa intimidade. E quem é a palavra de Deus? Quem é o verbo? Jesus é a palavra de Deus. Nós precisamos de ter intimidade com Ele. A gente não pode ficar que o Pai está lá longe, mais longe ainda que Jesus,
E se ele tiver de bom humor, ele vai me ajudar. Se ele acordar de mau humor, ele não vai fazer nada por mim. E se eu fizer algo errado, eu estou desqualificado de fazer qualquer coisa. E eu posso esperar também o quê? Correção, disciplina, punição. Isso é tudo mentira. Amém? Mais um para a gente ler. Pois embora vivamos no campo natural, não fazemos uma campanha militar empregando armas humanas, usando o quê? Manipulação para alcançar nossos objetivos. Em vez disso, nossas armas especiais nossas armas espirituais são energizadas com poder divino para efetivamente desmantelar as defesas por trás das quais as pessoas se escondem. Uau! Não usamos o quê? Manipulação ou qualquer outra arma usada pelo mundo para ganharmos lutas. Usamos armas poderosas para derrubarmos as defesas do inimigo. O ladrão é um mentiroso e tudo que ele sabe, e é tudo o que ele sabe, ele só sabe mentira, ele só sabe mentir. E nós usamos o quê? A verdade para atacarmos o adversário. Então, como eu falei com vocês, a imaginação é um portal no mundo espiritual. E tudo foi criado, tudo que você vê a foto desse rapaz imaginando o quê? Um sofá. Tudo que você vê aqui, antes de ser criado, antes de ser feito, foi o quê? Imaginado. Agora, para pensar. Aí você fala, não, mas imaginação é coisa de... Não, a imaginação, para pensar. Quando você começa a imaginar coisas ruins que podem vir a acontecer com você. Você começa a imaginar que se você for para longe da sua cidade, num lugar onde não tem hospital, você pode ter um xiripape lá e morrer. Você pode achar que está chegando o dia de pagar o aluguel e o dinheiro não está na minha conta e eu não sei de onde eu vou tirar. Aí você já começa a imaginar. Eu vou ser colocado para fora da minha casa, eu não vou ter onde morar, eu vou ficar embaixo da ponte, eu vou... E você começa a imaginar isso tudo. De onde veio essa imaginação? Veio do reino das trevas. Ela veio do medo, algo que você acreditou. E a fé é exatamente o contrário. Você começa a imaginar as coisas boas que podem... Não, Deus, Tu és o meu provedor. Deus, Tu és o Deus que cura. Eu posso ter certeza que nenhum fio vai cair do meu cabelo que você não saiba. Eu não tenho que ter medo da morte. Eu não tenho que ter medo da falta de dinheiro, da falta de algo. Se você começar a viver com esses pensamentos, o que você está construindo? O sofá que foi imaginado. Parou para pensar no poder que tem? Por que nós temos exemplos na Bíblia? Mateus 9, aquela mulher que tinha aquele sangue, aquele sangue, ela sangrava por 12 anos. O que ela pensou? Se eu tocar na veste dele, se eu tocar ali, nem na veste, é só ali na barra da veste dele, o que vai acontecer? Você acha que ela fez o quê? Ela imaginou, ela sabia. Aí você fala do centurião, o centurião que veio para Jesus e falou, o meu servo, ele está doente. Jesus ofereceu o quê? Vamos, eu vou lá na sua casa. O que ele falou? Nem precisa de vir na minha casa, eu não sou digno que você venha na minha casa. E o que ele falou? Basta você o quê? Falar e o meu filho vai ser curado. O que ele fez? Imaginou. Ele falou, se eu falar com Jesus, eu pedir para ele, e Jesus falar uma palavra, meu servo vai ser curado. Parou para pensar no poder da imaginação? Por que Jesus diz que se você... que antes se falava que se você tiver algo com uma mulher fora do casamento, uma mulher casada, você está tendo o quê? Adultério. Mas o que ele fala? Se você o quê? Imaginar, se você pensar, se você naquela coisa, se você pensar e agir no seu pensamento, você já cometeu adultério. Você não precisa nem de fazer o ato, só de você ficar pensando e alimentando. Uma coisa é vir o pensamento e você renunciar àquela mentira. A outra é você viver pensando naquilo, você alimentar aquilo. Ele fala o quê?
que você já... Então, você está entendendo agora o poder da imaginação? Se fosse assim, por que Jesus ia falar que você já estaria pecando? Por que essas pessoas receberam as bênçãos? Porque elas pensaram, elas imaginaram, elas tiveram fé. Aí você usa fé. Realmente foi fé. Da mesma maneira que imaginação errada é o medo. Amém? O que você está dando ouvidos? O que está vindo para você? Medo, raiva, julgamento, vergonha, ansiedade. Esses pensamentos vêm de quem? E o diabo é o pai de quê? Se esses pensamentos estão vindo contra você, se você está vendo que você está muito triste, porque você está pensando algo, você está imaginando algo que vem do medo, o que você precisa de fazer? O que fala sobre a nossa mente? Renovar a nossa mente, amém? A gente tem que falar, não, eu não vou aceitar. Se é algo ruim, se é um pensamento que está te trazendo julgamento, ou julgamento até contra outras pessoas, vergonha, ansiedade, raiva, esse pensamento vem de quem? Que é o mentiroso, amém? Agora, se você está sendo fé, amor, perdão, identidade em Deus, paz, esse vem de quem? Essa é a verdade, amém? Então, a verdade versus a mentira. A gente tem que tomar ciência do que é verdade. E o que nós precisamos de fazer é, uma vez que vem a mentira, a gente faz o quê? Renuncia. E a gente pergunta a Deus, Deus, eu estou sentindo que isso é o medo, isso não vem de ti, isso é mentira. Deus, me mostra, Pai, qual é a verdade. E uma vez que você faça isso, eu te garanto que você vai ouvir. Se você estiver orando dessa maneira, falando com Deus, perguntando, esperando que Ele responda para você, Ele não vai ficar calado. Se Ele ficar calado, é porque você está acreditando numa mentira, mais uma vez. Porque Ele vai sempre te responder. Ele vai estar sempre do seu lado. Se você não consegue sentir Deus do teu lado, é porque alguma mentira está dentro do seu coração. De repente, a mentira que a maneira que você foi criado pelo seu pai terreno, significa que essa é a maneira que Deus Pai é. Amém? Tá? A maneira que a sua mãe te criou, de repente você vai achar que essa é a maneira que o Espírito Santo age com você. Então, nós precisamos de reconhecer qual é a verdade e qual é a mentira e agir de acordo, amém? Então, nós temos agora uma escolha, irmãos. Essa escolha nós vamos acreditar na mentira e nos manter presos, nos manter cativos. A gente vai deixar que os traumas que passaram na nossa vida tenham mais peso do que o que a palavra de Deus diz? Ou nós vamos viver uma vida o quê? Em liberdade, porque nós reconhecemos a verdade. Amém? Vamos ler mais um versículo antes de eu terminar? Eu sei que já são 9 horas, eu vou terminar já já. Vamos ler juntos? Você está cansado, carregando um fardo pesado? Então venha para mim. Eu vou refrescar sua vida, pois eu sou o seu oásis. Simplesmente junte sua vida com a minha. Aprenda meus caminhos e você descobrirá que eu sou gentil, humilde e fácil de agradar. Você encontrará refrigério e descansará em mim, pois tudo o que eu necessito de você será agradável e fácil de suportar. Amém?